Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo falaremos sobre cálculos químicos, priorizando a constante de Avogadro e o volume molar. Vejam só, com relação à constante de Avogadro ou princípio de Avogadro, o que ele disse? Ele explicou o seguinte, que dentro de um mesmo volume, a temperatura e pressão constantes, independente de qual seja o gás, o número de moléculas ocupadas será sempre o mesmo, ok? E ainda, esse número de Avogadro, ou simplesmente constante de Avogadro, é expressa pelo número 602, 10 a 23 entidades. Que significa o quê? Que eu tenho 1 mol de átomos, eu tenho 1 mol de moléculas, 1 mol de fórmula química qualquer, 1 mol de íons, 1 mol de elétrons. Independente de qual seja a entidade que você está usando, você terá sempre 602, 10 a 23, que é a nossa constante de Avogadro. Com relação a mol, o que vem a ser a mol? Ou o mol, né? Melhor dizendo. Mol nada mais é do que a quantidade do número de Avogadro, ou seja, é aproximadamente 602, 10 a 23, tá? Então, lembre-se sempre que mol, ele expressa sempre a quantidade de 602, 10 a 23. Outro detalhe, mol também nos informa a respeito da quantidade de matéria existente daquela substância. Não importa qual seja a substância em questão, tá? Lembre-se disso para a vida. 1 mol contém 602, 10 a 23 entidades, ok? Bom, falamos a respeito do mol, agora nós temos o número de mol. Primeira coisa, qual é a diferença? Mol expressará sempre a quantidade de matéria. O número de mol é a relação entre a massa da substância e a massa molar dessa substância. Lembrando que a massa molar será sempre expressa em grama por mol. Outro detalhe que a gente não pode deixar de falar, relação entre mol e a massa molar, né? Nós vimos que a massa molar é sempre grama por mol, a unidade dela. O que vem a ser a massa molar? Nada mais é do que a massa expressa em grama. E veja, essa massa expressa em grama está contida sempre em 1 mol de entidades elementares. Qual é mesmo o número que nos informa a respeito dessas entidades? 602, 10 a 23, ok? Então, não se esqueçam disso. Outra coisa, vale para qualquer substância. Com relação ao volume molar. Vejam, volume molar é a razão entre o volume de um recipiente e o número de mols, tá? Então, veja, é a razão entre a quantidade, o espaço, né, ocupado pelo gás do recipiente e a quantidade de matéria desse gás. Lembre-se sempre disso. Mais duas informações importantíssimas. O volume molar nas CNTP, o que é a CNTP mesmo? Condições normais de temperatura e pressão. Ela corresponde a quê? Pressão de 1 atm, temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Com relação a CPTP, condições padrão de temperatura e pressão. Então, quais são essas condições? Pressão de 1 atm, temperatura de 25 graus ou 298 Kelvin. Outra coisa, guarde essa relação aqui para a sua vida. Vai te salvar de muitos perrengues na hora de realizar exercício. 1 mol contém sempre a massa molar, que corresponde a 602, 10 a 23 entidades, que corresponde a 22,4 litros, se a substância estiver na CNTP. Nesse vídeo, nós falamos a respeito de cálculos químicos, dando mais ênfase à constante de Avogadro e ao volume molar. Espero que tenham gostado. Até breve.